Boa noite. Nossa primeira live de segunda-feira, começando hoje aí o nosso projeto, principalmente para você que é entusiasta desse esporte tão maravilhoso que é a corrida, que é o endurance, né? Se você também é praticante aí de outras modalidades, a gente vai estar falando bastante aqui, principalmente do esporte hoje mais praticado no mundo, né? Depois aí de algumas modalidades específicas por país, que é a corrida, tá certo? Vocês viram aí algumas reportagens que o Brasil cresceu muito e hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, né? Todas as segundas aí, todas as nossas lives vai estar focado bastante agora nesse start aí sobre a corrida, tá? E hoje em especial, né, na nossa live aí sobre a ciência, na verdade, da corrida, como evoluir embasado em dados, né, em métodos específicos. Quero deixar de uma forma bem sucinta para você entender um pouquinho mais sobre essa relação que a gente tem da corrida com o nosso desenvolvimento, com o nosso realmente com os nossos treinos, como que eu preciso fazer para me desenvolver não só como atleta, mas também como pessoa de uma forma geral, tornando a corrida um hábito saudável, mas sempre embasado em métodos, sempre embasado na ciência, tá? E que você não fique perdido nisso. Então eu tô aqui para iniciar essa jornada com você, tá certo? Então, bora aí para essa aula, né? Essa primeira aula nossa aí de segunda-feira, iniciando 2025 com o pé direito, tá? E nessa aula em específico, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre abordagem científica para você melhorar a performance e, ao mesmo tempo, né, explorar um pouquinho dos métodos e também analisar um pouquinho a questão de dados para a gente se desenvolver na corrida e melhorar, para a gente evoluir, tá bem? Então, para iniciar, se você está aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou Rafa Pereira. Eu sou especialista em endurance e pratico, né, as modalidades de endurance aí há mais de 20 anos, né? Triatlon, corrida, ciclismo, eu vim do ciclismo e hoje a corrida é o meu carro-chefe, tá certo? Eu sou apaixonado pelo esporte de endurance de uma forma geral, né? Ele transformou minha vida e o meu intuito aqui é que ele também ajude a transformar a sua, para que você se desenvolva como atleta e como pessoa, tá certo? Então, esse é o meu grande objetivo como profissional de educação física, como pessoa, é ajudar ao máximo, né, o maior número de pessoas na prática saudável da atividade física e no endurance de uma forma geral, para que ela evolua, para que ela se desenvolva não só como atleta, mas como pessoa também, tá? Então, assim, isso é um resuminho aí de quem é o Rafa. Então, se você não me conhece, eu sou profissional de educação física, né? Sou formado, né? Me formei na FAI, em São João da Boa Vista, fiz especialização na Unicamp, em triatlon, né? Na metodologia do triatlon, fiz especialidade em fisiologia, bioquímica, nutrição e treinamento desportivo no LABEX, no Laboratório de Bioquímica de Exercício, e trabalho com isso há mais de 20 anos. É a minha grande paixão, é o que eu realmente me move, que me motiva e o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ajudar máximo, mais e mais pessoas a se desenvolverem aí e transformar vidas através do Endurance, tá? E para a gente entender um pouquinho, eu desenvolvi um método, né? Esse método meu, o RAP, que vocês vão, né, estão olhando aí, né, no fundo aí da- do cenário aí, o Ultra Rap. A gente vai falar desse programa no decorrer das lives. É o meu programa específico de performance para aquelas pessoas que querem evoluir, né? Seja ela iniciante, seja ela que queira correr seus primeiros 5, 10, migrar para uma meia maratona, ou até mesmo já está num nível mais avançado de treino mesmo voltado para a corrida. Eu tô dando aí uma mentoria totalmente individualizada, exclusiva, diferente do que uma assessoria
esportiva, né, que é, né, venda de planilhas de treino. É realmente um acompanhamento muito próximo, muito perto, exclusivo e bem VIP, bem direcionado para essas pessoas que querem ter essa evolução mais rápido, que quer conquistar esses objetivos mais rápido. E a gente vai estar abordando ela, falando mais sobre essa metodologia que eu desenvolvi, né, que é resultados avançados e performance durante todo o decorrer aí das nossas lives e a gente vai ter a oportunidade de falar bastante dela, tá bem? E a pergunta que eu deixo aqui para você refletir, já para a gente iniciar essa aula de hoje, você sabe por que alguns corredores eles evoluem mais rápido que outros? Você já parou para pensar o porquê disso? Por que algumas pessoas elas conseguem chegar naquele ponto, até mesmo melhorar o pace, ou até não desistir às vezes, né? Por que que será que algumas pessoas elas se desenvolvem mais rápido do que outras? E aí a gente precisa olhar um pouquinho para a ciência da corrida, tá? Porque a ciência da corrida, né? Aqui a gente não vai falar da parte fisiológica, a parte biomecânica, a gente vai falar que a gente precisa ter o que a gente chama de cronograma, um cronograma específico para você, atleta, de forma individualizada e direcionada, onde a gente tenha o foco no planejamento, a análise, né, dos dados desse planejamento específico para você e como está a sua evolução dentro desse processo, dentro desse planejamento. Você já parou para pensar assim, pô, será que eu quero começar a correr agora, né? Suponhamos que você é um iniciante. Será que eu vou conseguir correr? Será que eu faço uma maratona? Será que eu quero isso para mim? Você já deve ter passado, né, ou já se perguntado isso. Será que a corrida é para mim? Não tem algo que possa me impedir, né, ou que possa me frear de me desenvolver como atleta? A evolução ela está muito ligada a esses três pontos: um planejamento, a análise desse planejamento com cuidado para a pessoa evoluir. Se a gente não tiver essas três pontas muito bem alinhadas, né, essa tríade muito bem alinhada, com certeza em algum momento você vai acabar desistindo. Ou porque muitas vezes aquele treino não é para você, muitas vezes o tempo que você tem para treinar não é o que você não condiz com a sua realidade, não é para você também, de alguma forma, não é para você. Muitas outras, né, outros momentos você não estava preparado para fazer aquela prova e você resolveu do nada, colocar ela no seu calendário. O treinador falou que você dava conta, mas não direcionou e não viu, né, que em algum momento do treinamento você ficou doente ou você não conseguiu fazer determinados treinos e não teve um ajuste desse planejamento condizendo com o momento que você estava passando. Então, a evolução, né, da corrida e algumas pessoas elas evoluem mais rápido que outras porque ela realmente segue essa tríade de forma didática. Por que assim didática, Rafa? Porque a gente tem que entender que o ser humano, ele né, na fase ali na fase de criança, na fase do desenvolvimento dela, ela tem vários processos de ensino-aprendizado para ela se desenvolver, né? E a gente chama esse ensino durante essa fase de evolução da criança para o adolescente até a fase adulta, né, de pedagogia. Né? Ela tem um processo pedagógico para ela se desenvolver como ser humano, para ela desenvolver algumas habilidades, né, para ela se desenvolver o caráter, né, para ela realmente crescer. E chega numa fase da vida que a pedagogia não dá muito mais certo, porque a gente já teve
algumas experiências, já teve ali a parte teórica, já teve a parte prática, e essa experiência foi moldando nós como pessoa. E aí a gente precisa entrar com outro processo que a gente chama de andragogia, que é o ensino de adultos, onde a gente vai pegar tudo que você tem de experiência, tudo que você tem de vivência, como é sua vida e adaptar isso à sua realidade. Por isso que eu costumo falar que a gente não tem que adaptar a corrida, mas a corrida ela tem que adaptar a nossa vida. Não sei se dá para você entender isso, mas algumas pessoas elas evoluem mais rápido que outras porque ela consegue colocar a corrida na vida dela. E muitas vezes é a gente que quer entrar dentro da corrida. É um caminho que isso vai acontecer naturalmente. Porém, a gente precisa primeiro encaixar essa corrida dentro da nossa vida para que a gente consiga realmente nos desenvolver, para que a corrida se torne um hábito, para que a corrida realmente ela seja prazerosa, e aí sim a gente vai entrar com método, a gente vai entrar com ciência, com embasamento para a gente trabalhar com esse atleta, com essa pessoa que quer se desenvolver, porque senão nada mais é do que algo esporádico. Sabe, assim, ó, me deu vontade de começar a correr. Eu quis começar a correr. Eu vi que a corrida é muito legal. Eu vi que tem um grupo, eu posso participar. E aí aquilo lá se torna muito. Um dia eu vou, outro dia eu não vou. E quando isso acontece, o meu corpo ele não entende que aquilo realmente é indispensável para a minha vida. Então eu preciso criar esse hábito, preciso criar essa rotina, né, prazerosa, da corrida para que realmente eu evolua e consiga trazer isso para minha vida, tá certo? E aí a gente, né, entra depois dessa introdução aqui um pouquinho mais no nosso tema específico. Por que a ciência é importante na corrida? Por que que realmente a corrida ela deixou de ser um simples exercício para ser um esporte guiado por dados? A gente tem que pensar em quatro pontas, tá? Quando a gente fala de performance, quando a gente fala realmente de dados que influenciam a corrida. Primeiro, né, indispensável, e a gente vai quebrar um pouquinho esse paradigma, frequência cardíaca, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre a questão da frequência cardíaca. Segundo, a questão do consumo de oxigênio, o que a gente chama aí de VO2 máximo. O terceiro, sobre ritmo e cadência. E o quarto, não mais, não menos importante que os outros, é a relação fadiga e recuperação, tá? Por que que eu estou falando que esses quatro pontos são importantes para vocês? Porque, primeiro, frequência cardíaca. Vocês já devem ter ouvido ou visto em algum momento da sua vida aquela fórmula 220 menos a idade. Eu já vou te falar que isso é um verdadeiro erro, tá? Quando você quer evoluir ou melhorar sua performance. Por quê? 220 menos a idade nada mais é do que uma conta que a gente faz para deixar você dentro de uma zona de treinamento conservadora de segurança. Porque quem estudou isso, quem propôs essa fórmula, ela realmente queria colocar zonas de treinamento, né, onde mostra que a frequência cardíaca máxima subtraído da sua idade daria um número que, dentro de uma estimativa de percentual, eu conseguiria poupar o meu esforço, poupar o meu ritmo cardíaco, para que eu, vamos falar o verbo claro, para que eu não exploda, para que eu não entre numa zona de risco. Mas a gente sabe que atletas hoje preparados trabalham muitas vezes acima, bem acima de 100% da sua frequência cardíaca máxima. E o que que a fórmula fala? Que a cada ano que passa, eu fico menos condicionado, porque se é 220 menos a idade, cada vez mais a minha zona ela vai decrescer. Então, a gente precisa entender isso como um ponto de partida. É importante a frequência cardíaca? Muito importante. Eu não estou aqui tirando ela de eixo, mas eu preciso entender que
dentro da frequência cardíaca existem muitos fatores externos que influenciam essa mudança de frequência cardíaca. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você teve um estresse no trabalho ou que você simplesmente não dormiu bem. E o seu treino é cedinho, você acorda cedo para treinar antes de ir para o serviço. Então você teve o estresse no dia anterior, no seu trabalho, e não dormiu bem. Provavelmente, se você for fazer um treino por frequência cardíaca às 6 horas da manhã, você dormindo mal e não estando emocionalmente bem, a tua frequência não vai estar uma frequência tão legal para você iniciar a atividade. E aí eu coloco, por exemplo, num treino para você dentro do seu planejamento, um treino rodado numa frequência baixa, você vai olhar e vai falar assim: "Nossa, que esquisito. Minha frequência está tão alta, será o que que aconteceu? Eu preciso diminuir a velocidade ou diminuir o meu pace." Muitas vezes você vai ter que caminhar porque a tua frequência está tão instável que você não vai conseguir nem trotar para fazer, por exemplo, o aquecimento. Você vai estar iniciando a atividade muitas vezes já com a frequência cardíaca da tua zona de limiar, ou a tua zona da parte anaeróbica do treino principal, que seria, às vezes, ali para você iniciar um rodado e depois ir para um treino de tiro, né? Então, eu preciso ter certos cuidados para interpretar esses números de frequência cardíaca. E por isso, um treinador que consegue te orientar e analisar esses dados, lembra de novo lá das três pontinhas que a gente falou, né? Planejamento, análise para evolução, ele vai conseguir te dar as orientações caso isso aconteça. E aí a gente tem alguns dados mais fidedignos, por exemplo, que é o VO2 máximo, onde através de um teste, eu posso fazer um teste direto com máscara, né, de gases, tudo, e ficar mais próximo da realidade, eu consiga mensurar minhas zonas de treinamento, tá? E isso vai fazer com que eu tenha dados mais fidedignos do que a frequência cardíaca. Mas é lógico, não são todas as pessoas que têm facilidade para fazer um teste de VO2. Aquela máscara às vezes é desconfortável, eu preciso sair da minha cidade para fazer um teste. E aí a gente tem como realizar um teste indireto, né, de VO2 que a gente tem aí para pessoas que estão iniciando, teste Cooper, né, a gente tem aí né, teste para a gente ver ritmo e cadência, que a gente já vai entrar aí de 3K, né, para a gente poder achar nossas zonas de treino. Então, tudo isso, né, a ciência, ela tá aí para nos ajudar, só que eu preciso ter as ferramentas e entender, preciso saber interpretar. Se você é uma pessoa que não é da área, se você não é da área da saúde, não são todas as pessoas da área da saúde que têm esse conhecimento, fica difícil muitas vezes você ver tudo que às vezes um relógio ou um aplicativo te fornece e conseguir interpretar isso para a sua realidade, tá? E aí a gente entra no ritmo e a cadência. A partir do momento que eu consigo achar as minhas zonas, eu consigo colocar o ritmo correto dentro dessas zonas, né? O ritmo e a cadência. Então, o ritmo quer dizer aí quanto que a minha velocidade, né? Se eu estiver utilizando a esteira, quantos quilômetros por hora que eu corro, né? Ou quanto, né? O velocidade que a gente fala aí, quanto que eu vou estar rodando, né? Que a gente tem ali 4 minutos por quilômetro, 5 minutos, 6 minutos por quilômetro, que a gente usa aí, que seriam os ritmos de velocidade, né, que muitos aplicativos e relógios dão, e também a cadência, né? A cadência é quantos passos, né? Que a gente fala passos por minuto, quantos ppm, quantos passos eu vou estar dando ali para eu realmente fazer o gesto motor de forma eficiente, gastando menos energia. Então, tudo isso vai nos ajudar a ver como que está a sua evolução, como você está se desenvolvendo. E por último, não mais, não menos importante que eu falei, é a questão da fadiga e recuperação, porque muitas pessoas acham que treino é somente a parte física, né? Falo física porque é a questão que realmente a gente tem, que é a parte do treino propriamente dito. Nós gostamos, né, muito da sofrência. Então, quando eu tenho que falar que hoje é um day off, quando eu tenho que falar que eu preciso me recuperar,
né, as pessoas elas não conseguem enxergar isso como treino. E a partir do momento que você tem um direcionamento, você vai entender que o descanso é tão importante, se não mais importante, muitas vezes, dependendo da fase que você tá, que o treino. E em algumas ocasiões, não precisa fazer um treino que eu falo, né, um descanso passivo, uma recuperação passiva. Eu posso fazer uma recuperação ativa, posso fazer uma massagem, posso fazer uma atividade aquática, posso fazer uma outra atividade que não seja a corrida em si para me manter recuperando de forma ativa, tá? E tendo essa diminuição de desgaste mecânico e que alguns aplicativos aí que nós treinadores usamos dão para gente, que é o score de estresse, o score de fadiga, para que você não tenha lá na frente overtraining. Tá certo? E tudo isso, né? Para quê, Rafa? Tudo isso que você falou, tudo isso que você deu aí, esse pontapé inicial, para quê? Simplesmente para evitar lesão, aumentar a nossa eficiência e melhorar os nossos resultados. Nada mais do que melhorar nossa performance, nos desenvolver, fazer com que nós realmente evoluímos, né? O que acontece na maioria das vezes é que a gente não respeita é, essas fases, não respeita o treino leve, não respeita a zona que foi prescrita, não respeita o descanso, e aí na hora que a gente vê, fala assim: ah, que esse treino ou esse tiro que eu dei, eu machuquei. E não o treino, não, a lesão muitas vezes ela a não ser que, lógico, você caia, né? Você tropeçou, você escorregou, torceu o pé, mas muitas vezes a lesão que acontece do nada, ela vem vindo, ela vem dando sinais de falta de planejamento, falta de análise de dados. Ela vem mostrando para o treinador, né, e pro atleta, para a pessoa que está ali praticando, que vai acontecer. E a gente fala que é frescura, a gente fala que não vale a pena, né? Que é realmente frescura, né? Muitas vezes a gente olha esses sinais como frescura. Então, tudo isso, toda a ciência, ela está embasada para nos ajudar como pessoas, né? Como profissionais que trabalham nessa área e também para ajudar o atleta a fazer um autoconhecimento para que realmente ele consiga entender o seu corpo, analisar tudo isso e realmente conseguir evoluir mais rápido. Essa é uma das grandes diferenças de aqui, porque alguns atletas evoluem e outros não, pelo simples fato desses atletas respeitarem o processo. Tá? E falando um pouquinho né, que a gente falou aí da frequência cardíaca, do ritmo em relação às zonas, a gente precisa entender que a zona de treinamento, ela tá ali, não é à toa. E que a gente tem, né, 5 zonas de treinamento. Algumas literaturas colocam 7, outras colocam 5, e aí A, B e C. Então depende, né, do que o seu treinador ou da literatura que você está seguindo. O que a gente precisa entender é que dentro dessas zonas a gente começa do simples para o complexo, né? Então a gente vai da zona 1 à zona 5 conforme a intensidade do treino. Então a gente tem uma zona 1 que é uma zona bem leve, uma zona 2 que é uma leve moderada, uma zona 3 que é moderada, uma zona 4 moderada forte e uma zona 5 muito forte, né? Se a gente pensar numa escala, né, que a gente pode utilizar, muitos de vocês devem conhecer a escala de Borg, que é a escala de percepção subjetiva de esforço, onde eu classifico se aquele treino, se aquele estímulo ele foi muito forte ou muito fraco, onde um é extremamente fraco e um extremamente forte, a gente coloca as zonas e os paces, as cadências, tudo que a gente coloca, a velocidade, a gente coloca dentro dessa zona para facilitar o seu desenvolvimento, porque o nosso corpo, ele não sabe, vocês vão ver eu falar muito isso nas lives, nosso corpo ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele realmente não sabe se você está correndo, ele não sabe se está pedalando, ele não sabe se está nadando, se está fazendo musculação. Ele entende o que é predominantemente aeróbico e o que é predominantemente anaeróbico. O que é realmente
foi esforço, realmente ele teve um esforço muito grande para realizar, e o que é aquilo que dá para ir tocando, dá para ir levando. E aí ele vai usar o substrato energético específico para cada esforço. Nosso corpo ele é muito inteligente para quê? Para poupar energia, né? Para ele resguardar energia para o estado vital, né? A gente foi feito para economizar energia. Quando que a gente está fazendo atividade física, quando a gente está correndo, quando a gente está praticando exercício, a gente está gastando essa energia. E aí ele precisa ser inteligente, porque ele precisa guardar ali energia para o músculo cardíaco, ele precisa para a parte de oxigenação né, da parte respiratória, oxigenação do cérebro, para os transportes, para acontecer a sinapse. Então, tudo é através de energia. E se ele gasta toda essa energia, ele não tem de onde tirar. E aí é onde acontece o caos. Então, nosso corpo ele foi feito para poupar energia. Então, ele não vai gastar energia de forma desnecessária. E a gente utiliza as zonas de treino, a gente coloca as zonas dentro do treino para simplesmente a gente utilizar a energia correta de acordo com o estímulo ou de acordo com o tipo de treino que foi passado. Então, você não precisa gastar sua energia máxima para fazer um treino regenerativo, para fazer um treino rodado. Por isso que a zona ela é menor. E também você não vai conseguir fazer um treino oxidativo dando tiros, né? Por isso que a zona e a intensidade é maior, porque ele usa outro substrato energético. Então a gente faz isso para educar o seu corpo, para fazer com que você evolua e para fazer com que você realmente saia da zona de conforto e consiga se desenvolver, né? Então a gente precisa o tempo todo estar trabalhando essas zonas de treinamento. A gente precisa estar o tempo todo estimulando todas as zonas de treinamento para trabalhar fibras diferentes, para poder trabalhar com um sistema energético diferente, para simplesmente deixar você mais adaptado em situações diversas que acontecem dentro de uma corrida, dentro do treinamento, para o seu corpo ficar mais inteligente, para quando ele precisar daquela energia ou daquele substrato, ele souber o momento certo de utilizar e também se resguardar no momento certo para o esforço que está sendo feito, tá bem? Então, não é à toa que a gente coloca isso. E dentro, por exemplo, da metodologia que eu falei para vocês, da minha metodologia, né, do RAP, a gente utiliza essa questão dentro do planejamento, né? Quando a gente fala ali do planejamento, né? O nosso ali P, na verdade, do planejamento, da performance, da parte da periodização, a gente utiliza muito dentro desse planejamento as zonas para que você já vá fazendo esse autoconhecimento do seu corpo e depois a gente regularize ela de forma didática, de forma simples, para você seguir os seus treinos e, lógico, melhorar sua performance, evitar lesão e se desenvolver como atleta. Tá? E para isso a gente tem, né, dentro disso, depois que a gente tem essa questão tudo, a gente monta, né, a periodização. A periodização nada mais é que esse planejamento de forma estruturada, onde você, como atleta, precisa saber realmente o que fazer em cada fase, em cada mês, em cada semana, em cada treino, tá? E realmente utilizar de forma correta, alternando os treinos rodados, os treinos intensos com os treinos regenerativos e os momentos de descanso, tá? Que dentro da periodização a gente te ensina a fazer isso, certo? Bem, acredito que dentro dessa parte, dentro dessa parte de ciência, a forma mais fácil que eu consigo passar isso para você. Então, é a forma mais didática para você poder entender um pouquinho sobre a periodização de uma forma geral. E quando, né, você, ai, Rafa, beleza, eu estou começando, eu estou iniciando, eu preciso ter um relógio, eu preciso ter o que para eu iniciar? E aí essas métricas, né, já que muitas vezes você não vai ter aí a princípio tudo isso, né, todo esse arsenal, você pode sim
é utilizar alguns aplicativos também que vão fornecer algumas métricas não tão precisas, mas que vão te ajudar, né? Como pace, como velocidade, como cadência, como muitas, né? Muitas vezes ali a distância, até alguns aplicativos né, te dão ali um pouquinho uma referência ali de queima calórica, né? Então a gente tem aí o Strava, tem que é gratuito, tem a versão paga também com outras métricas. Quem usa relógio tem o aplicativo do Garmin, tem o aplicativo da Polar, quem, né, tem aí outros frequencímetros pode utilizar também aplicativos de marcas como Nike, como Adidas. Então tem muita coisa legal no mercado. Inclusive, nós, né, treinadores, orientamos você quais são as ferramentas que no início, se você estiver iniciando, você vai precisar utilizar para se desenvolver, né, como atleta, como corredor, tá? E nada funciona se a gente não tiver a parte que eu acredito aí mais importante, que é a troca, né, entre treinador e o praticante, né, o corredor, o atleta, que é os feedbacks, que é o acompanhamento, né, onde a gente utiliza muito a tecnologia para fazer isso de forma fácil, rápida, instantânea. E quando a gente pensa em treinabilidade, a gente pensa também em facilidade, né? Então a gente quer realmente facilitar a vida do nosso atleta. Então, essa troca, ela precisa ser muito próxima. E a diferença que eu vejo, né, muito, e isso eu não estou falando, né, acredito que tenham muitos treinadores que façam isso, mas que eu optei em hoje ter a minha consultoria, ter essa parte de mentoria muito próxima do aluno é ver essa evolução de perto, é poder estar próximo, é poder dar feedback treino por treino, é poder chamar o atleta pelo nome, é saber, né, o atleta saber que sou eu realmente que monto essa estruturação, sou eu que cuido realmente dele. Então isso é muito legal. E isso a gente faz estrutura, né, tanto a periodização quanto a troca de feedback para a parte evolutiva do atleta, né? Dessa pessoa que está começando, ou essa pessoa que está migrando aí de distâncias, ou aquela pessoa que já é avançada e está evoluindo, né? Então a gente tem esse pilar também do feedback aí dentro do acompanhamento, dentro da nossa metodologia muito bem estruturada, tá certo? Bem, em resumo, eu acredito que nessa live inicial nossa aí, falando um pouquinho sobre essa ciência da corrida, eu fui destrinchando para vocês aí, 4 pontos de extrema importância, né? Pensando primeiro nos 3 pontos, depois na tríade, depois nos 4 pontos, né? Importante para vocês relacionarem a ciência. Então, se a gente olhar aí em relação à nossa evolução, o que eu preciso fazer para evoluir como atleta, eu preciso ver se o meu treinamento ele tem tido um planejamento de acordo comigo, né, de acordo como eu, como pessoa, se ele condiz com a minha realidade, se esse planejamento ele está sendo analisado periodicamente. Periodicamente não é assim no mês, não é no semestre, se ele está sendo tendo esse acompanhamento, essa análise de forma individual para que eu consiga evoluir. Essa tríade estando bem alinhada, eu consigo ali realmente cada vez mais ajustar o que a ciência da corrida me passa, que são os 4 pontos, que é a parte da frequência cardíaca, né, que a gente falou para vocês, a parte ali querendo ou não, depois da frequência cardíaca, teve a questão do VO2, tá? O ritmo e cadência que a gente trabalha em cada zona de treinamento e a importância da fadiga e da recuperação. Isso tudo estruturado dentro da periodização, dos momentos certos, né? Dentro das zonas certas, dentro de todo o contexto e tendo uma troca eficiente, né? Que é o feedback com o seu treinador. Meu, o céu é o limite e você vai evoluir bastante,
Certinho? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a nossa primeira aula, né, numa sequência de lives que vão acontecer toda segunda-feira. Se você não se inscreveu, isso daqui só está acontecendo num grupo restrito, num grupo VIP de contribuição para não ficar jogado as traças aí na internet para você, para poder te ajudar aí como pessoa, como atleta nessa jornada da corrida. Tá, tá bem? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima segunda. Nos vemos. Tchau!